Pessoal, tudo bem? Uma linda tarde de domingo aqui, ó, nevezinha que caiu de leve. E eu tava a fim de explicar um pouco que as pessoas viram pra mim e falam assim: olha, Bruna, parece que você não te estabiliza em nenhum lugar, parece que você hora quer um lugar, hora quer outro. Eu queria explicar mais ou menos o que acontece, não só na minha cabeça, mas até a nível mundial. Quando você tem que trocar de país, um dos fatores básicos não é se está aberta a imigração ou não, só, tá? É o fator o quanto aquele país tem suporte ou pode dar suporte para os próximos 10 a 15 anos. E isso você só vai entender na prática. Não adianta você ler relatório. A maioria dos relatórios eles não expressam tanto a verdade. Por exemplo, o Brasil estava bem até há um ano atrás, né? Com relatórios falsos. Isso não deixa de acontecer a mesma coisa aqui fora. Então, para você entender um pouco do que acontece quando você está em outro país, você tem que viver um pouco para você poder expressar uma opinião. Quer dizer, como eu falo para todo mundo no canal, eu acho devido você passar um tempo em cada país, que você tem a ideia de passar e depois decidir por uma imigração definitiva. Não dá pra você fazer o contrário. As pessoas hoje em dia estão vendendo uma imigração que não sabe se vai dar certo, né? Então, um exemplo bem claro é, por exemplo, assim, mas a Austrália tá super estável, tá linda, bonita e maravilhosa, os relatórios contam 25 anos sem recessão. Isso é verdade? É. Só que isso tem um outro lado da moeda. Quando eu saí do Brasil, eu saí antes da segunda eleição da Dilma, porque eu já sabia que ia dar problema. Quando eu dava aula, eu falei assim, gente, se preparem, porque vai dar merda daqui pra frente. E muitos dos meus alunos falam assim, não, professora, você está sendo pessimista, você não está entendendo que o governo está sendo bonzinho com a gente. Eu falei, cara, almoço grátis sem a conta. Então, foi uma decisão minha, não foi baseado em A, B ou C. Foi baseado no que eu achava de experiência econômica, do que eu achava de macroeconomia. E pelo que eu conheci de macroeconomia, eu sabia que o Brasil ia afundar mais dia menos dia. O jeito com que estava sendo feita a política, completamente irresponsável, o jeito com que a política estava sendo levada, não importa qual é a sigla do partido que está no poder, pouco me importa. O que importa mesmo é que tipo de política. Eles têm que ter responsabilidade, né? Eles têm que fazer políticas não populistas, e sim políticas de crescimento. Bom, uma das coisas que o Brasil sambou feio agora foi que entrou numa crise quando o mundo inteiro também entrou em crise. A política atual, ela usa a máquina pública como fonte ilimitada de dinheiro, né? E isso eu percebi, as políticas sociais foram sendo colocadas e implantadas pouco a pouco, mas você vê que a conta não fecha. Era isso que eu explicava para os meus alunos, a conta não fecha, isso vai dar problema. E quando eu resolvi sair do Brasil, eu falei assim, eu vou sair enquanto não explode daqui. Enquanto não tem uma crise pior. Eu saí mais ou menos uns 4 meses antes da reeleição da Dilma, porque eu já sabia que ia ter a reeleição. Aí eu me parei assim, ok, eu tô saindo do Brasil. Pra onde? Pra que país? Nesse pé eu vim pro Canadá. Aí eu senti como é que é o Canadá, senti como é que é a estrutura de vida do Canadá, ouvi canadenses. E a maioria dos canadenses já estava falando que o país estava entrando numa recessão. Tanto pela velocidade de adaptação deles, entendeu? Porque o Canadá tinha, na época era o Harper, né? O Canadá tinha políticas muito fechadas, economicamente falando, era conservador. Então você tinha uma série de problemas envolvidos.
Só que é a mesma situação. Quando você está com um país que tem crise, o mundo inteiro precisa não estar em crise para tu levantar. E hoje em dia, se você olha do ponto de vista econômico, o mundo está eu não sei quem é mais velho brincou com aquele joguinho, que é um prato que você vai colocando os pininhos assim. E chega uma hora que ele derruba, pende para um lado para o outro. Mas aí cai todos os pinos. É a mesma situação da economia atual. Tá todo mundo com dívida, tá todo mundo com problema, tá todo mundo com uma situação econômica muito mais complicada do que se previa. Um exemplo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você ganha dinheiro, não tem problema. Mas ele já está caminhando para uma crise mais contínua, tá? E o Canadá também, tá? Todos os canadenses que eu conversei até hoje, que são um pouquinho mais inteligentes, assim, conseguem olhar a economia do ponto de vista interno, né? Eles falam, olha, a economia está muito baseada em setores primários. Por exemplo, quase que a maioria das pessoas aqui trabalha em construção ou está fazendo alguma coisa em relação à construção. Então, por exemplo, se por um acaso acaba tendo um problema na construção, ou acaba tendo uma diminuição, consequentemente tem diminuição dos empregos, diminuição dos salários. E isso é que está acontecendo, por exemplo, em Toronto. Toronto, o que aconteceu? Todo mundo está vindo para poder escapar da crise de outros países, não só o Brasil está em crise, mas uma boa parte, e está vindo para cá, para Toronto. O que acontece? Os meus amigos falam, está tendo um achatamento do salário, quer dizer, você mesmo como cleaner ou como qualquer outra coisa, você não vai ganhar mais do que 11, 12 dólares a hora, e os aluguéis estão galopando. Quer dizer, como eu falei com um amigo ontem, e tipo, tem aluguel que estava de 400 o ano passado, já está em 700 esse ano. Então você está vendo uma espécie de bolha de aluguel, né? Não só a bolha inflacionária da compra da casa, mas a bolha inflacionária do próprio aluguel. Então, em Toronto, a maioria das pessoas estão fugindo para cidades do lado, mas mesmo assim acaba fazendo um outro problema, que é o problema do transporte público, que é muito ruim em Toronto. Assim, consegue ser pior do que o Winnipeg. É um absurdo, mas enfim, eu consigo analisar. Assim, se você vai para outra cidade, você tem um transporte público melhor. Toronto consegue ser ridículo em muitos pontos, principalmente no transporte público. E foi a mesma coisa que está acontecendo com Sydney. Sydney ainda é pior, a bolha ela é quase que exponencial, né? Os aluguéis estão galopando cada dia, duplicando, triplicando, de mês a mês praticamente. E os salários cada vez mais achatando, porque está vindo muita gente de fora e a mão de obra se torna barata. É a mesma situação, por exemplo, China, que tem uma população absurdamente grande, então o salário fica achatado lá embaixo. Então, por exemplo, antigamente aqui em Sydney você ganhava às vezes 20, 25 dólares a hora sendo cleaner, você agora já está ganhando ali na casa dos 15. Quer dizer, está havendo achatamento desses salários, entendeu? E a mesma coisa está acontecendo em Toronto, a mesma coisa está acontecendo no Canadá. Eu não posso dizer assim se o Winnipeg continua na mesma situação, porque eu ainda teria que ir lá visitar os meus amigos e conversar com eles. Mas pensem bem antes de sair por aí. Eu vou me mudar, eu vou pegar uma nacionalidade. Não é bem assim. A análise econômica e social do país, ela tem que ser feita de dentro, inclusive relatórios, apareceres políticos, muitas das vezes mascaram a real situação do país. Então, assim, não queiram só sair do país porque tem que sair do país. Mas pensem bem, eu no meu ponto de vista, de quem já estudou um pouquinho de economia, eu ainda acredito que existam outros países mais estáveis e que não vão sofrer tanto
com a crise que está assim para emergir, né? Porque a gente vai ter aí em pouco tempo uma crise grande nos Estados Unidos, e aí isso vai afetar consequentemente o Canadá, e por tabela aí vamos ter países como China e Austrália também sambando aí para poder segurar a economia global. Então, antes de vocês pegarem e investir o resto do dinheiro que vocês têm em algum tipo de imigração, pensem bem, porque não é assim que se faz. Vocês têm que vir, ver, sentir qual é do país, estudar sobre o país, porque também não adianta você vir, troca uma cidadania, pega uma cidadania daqui, da Austrália, do Canadá ou de qualquer lugar, e esse país começa a derrapar ladeira abaixo. Ou vai ter muito mais dificuldade para você se reestabilizar. Eu não quero que vocês venham, gastem um pouco de dinheiro que vocês têm, sabe, investir num sonho que eu já vi algumas pessoas voltarem para o Brasil falidas. Então eu não quero que isso aconteça de novo com vocês, ou de novo com qualquer outra pessoa que eu possa conversar. Tá bom, gente? Então, esse é o meu recado. Estudem um pouco de economia global, estudem um pouco de quais são as melhores opções. Não só existe as colônias inglesas, existem outras colônias, existem outros países. Procurem saber, mantenham contato com pessoas desses países. Peguem pessoas que são honestas, que falem honestamente, abertamente. Não peguem gente que só sabe falar bem, porque o brasileiro tem uma triste mania de só saber falar bem do país estrangeiro e mal do nosso país. E não é bem por aí que a coisa rola, entendeu? Então, assim, peguem blogs que realmente falem dos problemas. Porque pegar e falar assim, olha que bonitinho o sistema de transporte público aqui. Não é assim, entendeu? Então, assim, sejam criteriosos na hora de obter as informações, porque tem muita gente vendendo sonho aí que ele não existe, tá? Isso é um alerta para vocês. Fechou? Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.